Tá. Voltando ali da parte que a gente parou, eu consegui corrigir aqui a partir de voltar ao navegador de diagrama. Então, nesse diagrama de atividade, a gente terminou aqui e agora a gente vai para o diagrama de receber determinação de início. Então, aqui a gente vem receber determinação para iniciar o jogo originado do servidor. A gente recebe o evento. A gente, depois de receber os eventos, a gente inicializa o jogador, inicializa o estado de jogo, atualiza a UI do jogo, checa se o jogador local é o primeiro do jogo. Se sim, a gente habilita para começar a rodada dele, o turno, e se não, ele vai para o nodo de finalização. Agora no diagrama de atividade do girar roleta, ele identifica o turno do jogador, ele verifica se primeira jogada. Se for a primeira jogada, ele vai fazer aquela lógica de escolher carreira, ou primeira lógica de escolher carreira. Essa barra de escolher carreira, a gente vai ter um diagrama detalhado sobre ela. Logo em si, e se não for essa parte de escolher carreira, a gente vai ter um diagrama detalhado sobre ela, que eu acho que é o próximo. E beleza. Se não é a primeira jogada, a gente vai avaliar a posição selecionada. Daí, a partir desse estado, a gente tem esse nodo de decisão. E esse nodo de decisão é se ele gira o dado ou não gira o dado. Se da parte de girar dado é calcular a próxima posição do, do, do jogador do jogador local e registrar o movimento. E aí vai para a parte de selecionar a carta. E aí a gente vai nesse nodo de decisão agora para atualizar a interface do usuário como a próxima atividade. Do contrário, aqui, de não girar dados, registrar movimento irregular e vai para o nodo de decisão, atualiza a interface do usuário e vai para o nodo de finalização. Note que esses diagramas aqui a gente vai detalhar mais agora. Agora, indo para o de selecionar carta, a gente identifica a posição selecionada a partir do nodo início. A gente checa se tem carta na posição. Aí o nodo decisão vai mostrar que tem duas opções, se sim e não. Se sim, eu verifico o modificador da carta. E aí o nodo tem esse nodo decisão. E aí a gente escolhe dois caminhos, finanças ou propriedade. A finanças ele aplica transações e propriedade ele seleciona a propriedade para o cara adquirir. E aí ele avalia, depois de todo isso aqui, ele avalia o final da partida de acordo com o movimento, os eventos que rolaram nessa parte aqui. Daí da atividade de avaliar final de partida, a gente cai no nodo, mais um nodo de decisão. Se encerrado, a gente vai definir o estado do jogo como encerrado. Se não encerrado, a gente vai seguir o fluxo para ter a atividade de limpar a seleção de carta e vai para o nodo final. A partir desse nodo de decisão, se a resposta for não, aqui ele vai para registrar movimento irregular e limpa a seleção de carta também e vai para o nodo final. Logo em seguida, a gente vai para aplicar transações. A partir do nodo inicial, a gente verifica o tipo de transição. Aí a gente cai no nodo de decisão. O nodo de transição de decisão, se for uma transação única, ele soma a conta do jogador, vai para o nodo final de finalização. Se não, pode acontecer casos, como eu já expliquei em exemplos passados, que o, o pode haver casos que envolva a transação, mais de uma transação naquele movimento ali. Por exemplo, caso de casamento, existe mais de uma transação. Como? O jogador local ele vai receber o dinheiro como fosse presente dos outros jogadores, e os outros jogadores são forçados a dar o presente e eles vão receber a transação de subtrair ali o valor conforme for definido pelas regras do jogo. Então ele tira a porcentagem da conta do jogador remoto, soma o valor retirado na conta do jogador local e, e vai para o ponto de finalização. Selecionar propriedades. Ele aplica a transação.
avalia o tipo de propriedade, se é residencial ou comercial. Ele adiciona o bônus de propriedade por turno para o jogador, se for comercial, e a partir ele vai para o nodo de finalização. Se for residencial, ele adiciona membro à família, adiciona a taxa da propriedade por turno por jogador e vai para o nodo de finalização. Para o diagrama de atividades, para adicionar membro à família, a partir do nodo inicial, ele chega a quantidade de membros na família do jogador. Se lembrando que tem um limite, né? Então, se aí da parte de composição família, esse aqui é o nodo de decisão. Então, se é o primeiro pino, ele adiciona a esposa por turno. Se a partir a partir do segundo pino, ele começa a adicionar filho. Lembrando que só pode ter até 4 filhos. E aí, juntando disso aqui, ele junta e vai para o nodo de finalização. Note-se que se ele chegar a quantidade de filhos, a quantidade de filhos for maior que 4, ele vai direto para o nodo de decisão, porque o limite são 4 filhos. São 3 filhos, na verdade. O quarto ele já passa aí para uma decisão e não é adicionado. Daí agora a gente vai para o diagrama de atividade de escolher carreira. Então instancia opções de carreira na tela, atualiza a interface de usuário, seleciona a opção de carreira. Se a carreira for financeira, adiciona bônus de carreira. Se a carreira não for financeira, adiciona bônus de carreira normal, que está aqui descrito as regras. Voltando disso aqui, ele vem e vai para o nodo de finalização. E agora a gente vai para o diagrama de interação, que seria o último. Então, a partir desses estados aqui, esse aqui é o nodo de decisão. Então, a partir desse estado aqui, a gente pode iniciar, pode receber início, ou a gente pode iniciar ou pode receber início. A partir de iniciar, a gente inicia a partida. Do estado de iniciar a partida, a gente pode vir para esse estado. Se não tiver jogadores, a gente volta para o estado que a gente estava anteriormente. Se não, a gente vai para o estado de receber determinação de início. A partir que a gente recebe início, todos os jogadores estão na parte de receber, no mesmo estado de receber determinação de início. A partir desse estado aqui, a gente verifica. Se eu tenho um turno e ele escolheu carreira, ele pode ir para o estado de girar a roleta. Se eu tenho um turno e não escolheu carreira, ele pode ir no negócio de escolher carreira. Ele vai para o estado de escolher carreira. Se receber, ele vai receber ação, né? Escolher receber ação. Nesse estado específico, é o estado onde todos os nodos ficam quando eles estão parados, né? E a parte agora de girar a roleta, gira a roleta, faz a ação de escolher, seleciona a carta, vem para esse estado. Nesse estado ele pode selecionar a propriedade ou não. Se ele não seleciona nada, ele vai aqui aplicar transações necessárias que venha a acontecer, vai para o estado e volta para o estado inicial logo depois aqui pela parte de partida em andamento. Se a partida não estiver em andamento, todos os usuários voltam para aquele estado inicial. Dessa parte aqui, se ele seleciona a carta, ele vai e aí ele pode ter uma ação ali na carta que seja selecionar a propriedade. E aí ele seleciona a propriedade, ele vai para o estado de selecionar a propriedade. E aí a gente acabou aqui já referenciando para ali para o diagrama de sequência, antes de selecionar a propriedade. Tá, depois logo disso, a gente vem para a parte de aplicar transações, vem para o estado. E, e todo mundo volta para aqui para esse estado, né? Faltou a gente falar falou agora a partir desse estado a gente vem o usuário receber uma ação e aí ele vem para o estado receber ação. Após receber ação, ele volta para o estado, partir de andamento ele volta para o estado inicial e isso aqui tal. Desse estado ele vai para o nodo de finalização. Da parte de diagrama é isso. Deu para ter uma ideia basicamente do que seria. E da parte de implementação da primeira entrega para essa entrega, as alterações são o recebimento de eventos. Então a gente configura os eventos de iniciar a partida, de iniciar o jogo e receber o par de início. Você pode perceber que é bem parecido ali com o que a gente bota nos diagramas, né? A gente para de instanciar antes a gente instanciava a nossa interface numa root, né? numa raiz e ia liberando. Agora a gente instancia tudo dentro da classe ActorPlayer, que é uma classe nova, e herda o DogPlayer Interface. Nosso tabuleiro nosso take instanciado na master, nossa interface. A interface não, a nossa UI.
E logo em seguida, esse aqui é igual, a gente adiciona o menu e aí bota os comandos para chamar as funções de iniciar a partida, iniciar o jogo, né? Ah, acho que é isso. Tá. E também tem a parte de identificação do jogador também adicionada agora a partir do Dog Hector. É isso para entrega 2. Espero que esteja tudo ok e obrigado.